Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 40, Enquanto Podes. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Paulo. Constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve, a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como o zelo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão, no alto da vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje a ensaiar a tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que não te faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Ou seja, não faça ao outro o que gostaria que fizesse com você, né? Nessa segundona aqui, eu acho que é uma lição importante para a gente estar exercitando durante a semana inteira, né? Aquela questão da oração e da vigilância. Será que eu estou sendo benevolente com o meu próximo? Será que eu estou sendo paciente, tolerante com os defeitos do próximo? Enquanto a gente pode, a gente deve estar perdoando sempre. Porque nós também vamos precisar do perdão dos outros. Nós também vamos precisar da tolerância e da paciência das pessoas que estão em nossa volta. Nem sempre a gente acerta. E a gente fica exigindo que os outros sejam totalmente perfeitos, se nem nós somos. Nós estamos todos aqui à mercê do erro a qualquer momento. Eu acabei de trabalhar agora pela parte da manhã com umas crianças no Instituto Tadeu José de Moraes, lá em Suzano. As crianças são adoráveis, são crianças que vêm de famílias, né, com problemas diversos. Algumas vêm com uma estrutura, outras sem estrutura familiar como a gente deseja, né? Como a gente gostaria que fosse aquela família da propaganda da margarina. Mas essas crianças, ainda que venham com alguns problemas e alguns vícios dentro do convívio familiar, elas estão ali em busca da sua melhora. Eu olho para o olhinho de cada uma delas, eu vejo nelas a esperança de ter um mundinho melhor, uma vida melhor, conquistas maiores do que aquelas que elas estão tendo naquele mundo limitado. O Instituto faz um trabalho maravilhoso com elas, que é justamente de abrir os olhos para o mundo, as possibilidades que o mundo pode dar. Poxa, gente, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu acreditava, né, na minha formação, quando eu estava fazendo magistério ainda, que eu ia ser a professora, que eu ia ensinar. E quando eu estou no meio de crianças hoje, depois de 32 anos e aposentada, aí quando eu vou fazer um trabalho desse com crianças, eu falo, gente, eu não paro de aprender com elas. Às vezes eu me sinto pequena diante das coisas que elas falam. São crianças de 8, 10, 12 anos e que vêm com uma bagagem tão grande. Aí eu percebo assim, eu falo, caramba, depois de 32 anos eu vejo que a molecada tá vindo cada vez mais esperta. E isso é a prova de que os espíritos estão evoluindo. Tem gente que fala que a criançada hoje já nasce andando, né? E não é só uma maneira de falar. Na real, os espíritos estão vindo mais avançados. Mas isso não quer dizer que estão vindo perfeito. A gente não pode exigir a perfeição de ninguém. Mas que estão vindo mais adiantados, isso é fato. Então, os adiantados não vão errar? Vão. Nós que estamos aqui à frente dessas crianças que estão chegando,
Nós erramos tanto e nós somos o espelho para elas. Então, às vezes a gente não se vigia o suficiente para ser exemplo para esses espíritos que estão chegando. Eles vêm com uma bagagem grande, porém, se a gente que chegou antes não der o devido exemplo, tudo que eles têm ali fica guardadinho, não desenvolve, não flui. Então, nós que estamos aqui à frente de crianças, nós temos obrigação não de vigiar o outro, não de cuidar do outro, não de ser intolerante com o outro, de não ter paciência com os defeitos do outro, mas sim com a gente mesmo. Não é que a gente tem que se culpar, mas a gente tem que se cobrar, né? Poxa, eu fiz tal coisa na frente do meu filho e aquilo ali não foi legal. É coisa que eu não gostaria que meu filho aprendesse e eu fiz. Então tenha a humildade de chegar lá e falar, olha filho, eu fiz errado, eu sou passível de erro, desculpa. Eu vou tentar não fazer mais isso. Não significa que você não vá fazer, mas pelo menos você foi humilde, você foi honesto com aquela criaturinha de que você não é perfeito, porque às vezes o filho olha pra gente e espera da gente a perfeição também. E aí ele se frustra quando vê o pai e a mãe errando em coisas bobas, né? Meu filho, você não vai poder beber, mas o pai e a mãe bebem. Meu filho, não, se eu ver, minha mãe, eu escutava ela falando isso direto. Se eu ver um dia você com cigarro na boca, eu estouro a sua cara. Mas ela fumava mais do que uma chaminé. É que eu não dei pra coisa, eu não gostava de cigarro e não suporto o cheiro de cigarro. Mas se a outra pessoa vê a mãe fumando a vida inteira, vai falar, qual é a moral que ela tem pra falar que não é pra fumar? Ela fuma pra caramba. Então, assim, é um entre milhões que acontece isso, porque geralmente o que você vê o seu pai e a sua mãe fazer, você repete. Né? O Legião Urbana falava, o que você vai ser quando você crescer? Você vai repetir os mesmos erros dos seus pais, porque você se espelha neles. O professor na sala de aula, ele é a autoridade máxima na parte da educação para aquele aluno. Ele tem que ter uma conduta bacana. Hoje eu escutei o aluninho falando lá no projeto, né? A historinha era assim, a menina, na história, uma criança quebrou a vidraça de um vizinho, e aí ele ficou naquela coisa, será que eu devo ir lá e pedir desculpa ou eu saio correndo, o que eu faço, né? E nesse meio tempo o vizinho saiu e falou para ele, olha, você não tem dinheiro para me pagar a vidraça que você quebrou, mas nós vamos fazer um combinado aqui, você vai varrer minha calçada, recolher as folhas da árvore, até que eu acho que o prejuízo que você me causou seja pago, beleza? Aí uma criança falou assim, mas isso é exploração de criança, né? Aí eu falei, mas onde é que tá escrito isso? Que vai quebrar a mão de uma criança porque ela vai pegar numa vassoura. Quer dizer que você tá morando com seus pais, você usa o copo, você usa o prato, você usa os utensílios domésticos, você derruba tudo em cima da pia e fala, tua mãe, lava. Porque se eu for lavar meu prato, meu copo, meu talher, é exploração de menor, né? Aí ele ficou meio sem jeito assim, eu falei, isso não existe. Aquilo que a gente erra, a gente tem que consertar de alguma maneira, né? Então a gente tem que estar atento ao erro do outro para correção, mas não para o julgamento, para condenação aleatória, né? Aí no final das contas, eu conversando com o garoto, ele entendeu. Ele falou, eu falei para ele, a questão da exploração do menor, que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que o menor tem direito a umas 200 mil coisas, vem por conta de crianças que viviam à margem totalmente. Crianças que eram exploradas de verdade, na carvoaria, no canavial. Não crianças que lavam louça ou que pagam por algum erro que cometeram através de um trabalho simples, como pegar uma vassoura e varrer uma sujeira. O garoto jogou o apontador para o outro em vez de dar na mão, e o apontador caiu e caiu toda a sujeira que estava no apontador em cima da mesa, no chão. Eu olhei para o rapazinho, que já deve ter em torno de uns 13 anos, eles não gostam muito que a gente chama atenção, né? Na fase pré-adolescente eles são mais relutantes, né? Aí eu virei pro menino e falei para ele assim, olha, o certo era você ter dado na mão de um colega, pro outro colega passar pro outro menino, para não ter que jogar. Agora, como você jogou, você causou essa sujeira. Então agora você levanta, pega uma vassoura e recolhe esse lixo. O menino me olhou meio tortinho assim, mas foi lá, pegou a vassoura, limpou, beleza. Quando nós erramos, nós temos que corrigir. Se a gente vê o erro do outro, enquanto a gente pode, a gente deve exemplificar e deve corrigir. Mas não condenar, julgar, malhar aquela pessoa, sair esparramando para todo mundo. Quando eu vejo alguém falando mal de alguém, ontem o meu irmão estava comigo, e aí veio o rapaz do Uber para pegar meu irmão e ele vai embora para casa dele.
Aí ele estava vindo da igreja, tinha acabado de sair de uma reunião, de um culto, né, da igreja evangélica, o motorista do Uber. Aí ele pegou e falou para mim assim, eu tô vindo lá da igreja, a senhora conhece fulano de tal? Eu falei, conheço, eu moro aqui há muito tempo, eu conheço. Ele falou, então, ele é dono de um depósito que tem aqui, eu pedi o meu material para mim poder encher uma laje, você sabe que ele não mandou para mim o material, ele me atrapalhou e começou a querer falar mal do dono do depósito. Eu cortei a conversa na hora. Eu estava vigilante, porque quando a gente não está vigilante, a gente ajuda, né? Eu estava vigilante. Falei para ele assim, peraí, o senhor acabou de sair de uma igreja, e eu tenho certeza que lá o pastor deve ter falado que a gente tem que ser paciente, tolerante com o erro do próximo, né? Se ele não mandou, eu conheço essa pessoa há muitos anos, 26 anos. Eu tenho a minha casa, grande parte do que eu tenho na minha casa de material de construção, de obra, veio do depósito desse rapaz. E eu sei que ele faz de tudo para ajudar a gente. De todas as formas ele me ajudou nesses 26 anos. Até no dia que eu virei para ele, no início, que eu não tinha dinheiro, eu falava, posso ir pagando de pouquinho em pouquinho, mas eu preciso da minha obra lá e eu vou te pagar. Ele confiou em mim. Então é uma pessoa idônea, é uma pessoa boa, né? Quem é que faz isso hoje em dia? Aí eu reverti aquela conversa. Falei, não, eu gosto dessa pessoa. Essa pessoa é responsável, ela é boa. Se ela não entregou, é porque aconteceu alguma eventualidade. De repente, vamos pensar dessa forma. Se o senhor fosse fazer a laje, de repente, ia acontecer um acidente, Deus ajudou, interviu ali, falou, não vamos entregar o material, que aí não vai ter a obra e a pessoa não vai cair lá de cima. Deus livrou uma situação pior. Quem sabe foi isso? Aí ele falou, é mesmo, né? Não tinha pensado assim. Falei, pois é, vamos pensar no melhor. Se não aconteceu, é porque não tinha que acontecer, né? Eu sei que incomoda, que a gente fica meio frustrado porque quer que as coisas dê certo do nosso jeito, né? Mas às vezes não é do nosso jeito. Às vezes a gente precisa ter a paciência. Então, enquanto podes, vamos ter a tal da paciência. Enquanto podes, vamos ver as coisas com bons olhos. Enquanto podes, vamos nos corrigir. Vamos corrigir o outro, mas com amor, vamos corrigir com exemplo. E não só malhando, né? O que você puder, né? Enquanto podes, faça o seu melhor. Em volta, as pessoas vão agradecer, vão te ver com outros olhos e você vai ter uma convivência melhor com todos. Enquanto podes, faça seu melhor.